Paz do Senhor para todos os ouvintes deste canal Mensagem de Esperança. E quem vos saúda com bastante alegria, vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. Meus irmãos, eu quero ler hoje a palavra que encontra-se na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, e quero ler o versículo 8, 9 e 10. E diz assim: portanto, não tem vergonhas do evangelho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Meus irmãos, eu quero focalizar um pouquinho a respeito desta palavra. Paulo estava na prisão. E pelo que entendemos, daquela prisão ele saiu para ser morto. E ele está dando, nessa segunda epístola a Timóteo, as últimas instruções para Timóteo. Mas uma coisa importante, meus irmãos, ele pede a Timóteo para não se vergonhar do testemunho de nosso Senhor. Era muito difícil naqueles dias, irmãos, principalmente numa área ainda de cultura grega, como era a região onde estava Timóteo, que eles não aceitavam que Jesus tivesse sido ressuscitado. Dentro mesmo da cultura do Império Romano, havia uma crise, uma guerra constante contra a pessoa do Senhor Jesus. E era coisa tremenda. Os nossos irmãos primitivos passavam muito vexame, muitas envergonhas. Então Paulo, além da perseguição, diz para ele: olha, Timóteo, tu não tem vergonha do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho nos traz salvação, ilumina a nossa mente, nos dá graça. Mas o Evangelho também tem as aflições. Vivemos no mundo que, como a palavra diz, o cosmo é do maligno. E o próprio Senhor Jesus diz: olha, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. A igreja não pertence ao mundo, mas precisa estar no mundo. Então Paulo está falando a respeito do Evangelho, que é segundo o poder de Deus. E esse poder, meus irmãos, trabalha de uma maneira tão maravilhosa, tão poderosa, invisível. Não é aquele poder para destruir tudo, não, é suave. Ele vai trabalhando de uma maneira suave. E o poder vai entrando, é assim que funciona. E Paulo ainda fala que o poder de Deus que nos salvou, é pelo poder de Deus. E chamou-nos com a santa vocação. Meu irmão, minha irmã, pastor, você foi chamado com uma santa vocação. E a palavra ainda diz: não é segundo as nossas obras. Não foi segundo as suas obras, de você isso, não. Foi pelo o propósito de Deus, da graça. Um propósito de Deus da graça que nos foi dado em Cristo Jesus. E aí, quando foi dada essa graça, meus irmãos? Antes do tempo dos séculos. Paulo costumava dizer assim, parece
que quer dizer assim, olha, numa eternidade, num tempo que de repente os homens não contavam, o tempo dos séculos. Então, aí vai um problema importante. Por isso que Paulo ainda escreveu nos Efésios, ele nos escolheu em Cristo, deu na sua onisciência, coisa gloriosa. Ele nos viu em Cristo. Quando você não era nascido, nem eu era nascido, mas para ele o passado é igual ao presente, igual ao futuro. Ele viu que você estava em Cristo, aí nos escolheu, e a palavra diz que ele manifesta agora pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo. O Senhor Jesus, que estava determinado por Deus, antes dos tempos dos séculos, ele agora, com a aparição dele, por exemplo, na época atual, quero botar essa época atual nossa, 2000 anos passado, a nossa época, a aparição dele. Ele veio nascido de Maria, foi menino, cresceu, homem, e começou seu ministério, pregou, foi levado à cruz, morreu, foi tirado da cruz, foi sepultado e ressuscitou, tudo num corpo. Mas ele fez uma coisa tão poderosa que Jesus Cristo, qual ele aboliu a morte, meus irmãos. Mas as pessoas estão morrendo, sim. E a palavra nos diz também que ele na cruz, ele quebrou o império da morte. Coisa gloriosa. Então ele aboliu a morte. Que morte que aboliu? Não foi ali a morte física, a morte espiritual. O homem não tinha condição de se reconciliar. Já estava previsto por Deus isto. Ele trouxe a luz. É por isso que João diz, ele era a luz. Ele trouxe a vida, trouxe a incorrupção pelo Evangelho. Meus irmãos, que coisa gloriosa. Ele aboliu a morte espiritual. Agora você pode ter vida. Eu posso ter vida. A vida espiritual. Agora, essa promessa de abolir a morte é para aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. Que você aceitou, que eu aceitou. E ele trouxe luz, meus irmãos. Estávamos nas trevas. Por isso que a palavra, ele tirou-nos da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é coisa muito poderosa. E além, muitas vezes, nós podemos analisar, às vezes nós calculamos, pensamos a nossa mente finita, mas é coisa gloriosa. Ele trouxe a vida. Ele trouxe a incorrupção. Nós estávamos na corrupção, meus irmãos. Ele trouxe. Você não está agora na incorrupção espiritual, você está na bênção, porque ele, o Senhor, trouxe tudo isso, manifestado nele. Portanto, é por isso que Paulo diz, ô Timóteo, não tem vergonha do Evangelho de Cristo, Timóteo. Parece que Timóteo, às vezes, estava um pouco assim. Não tem vergonha do testemunho dele. Vai pregando. Meu irmão, minha irmã, vai pregando o Evangelho. Nós estamos numa vida muito problemática nos dias de hoje. Mas vamos pregando o Evangelho, vamos anunciando. Porque ele é o poder de Deus. É ele que trouxe paz, vida. Receba isso com alegria. Enfrenta as tribulações que tem que enfrentar, mas não negue o Evangelho, não negue o Senhor Jesus Cristo, porque aquele que permanecer firme está livre da morte espiritual, tem a luz de Cristo, tem a vida e não tem a corrupção espiritual na sua vida e tem uma promessa de vida eterna. Pai de amor, Deus das misericórdia, eu apresento agora teus servos, tuas servas, Senhor. Derrama a tua bênção, dá a tua graça, que dê alegria, entusiasmo para que possa servir com alegria. Pai de amor, eu peço em nome de Jesus. Amém.